Abramos a Bíblia em Atos 20 e 24. Em nada considero a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meu dileto ouvinte, eu quero falar de um grande evangelista antes de Jesus, que foi o precursor de Jesus. Eu me refiro a João Batista. Esse homem não construiu nenhuma catedral, não comprou nenhum cinema, não alugou um auditório no centro da cidade de Jerusalém, nem mesmo armou uma tenda gigante. Sabe onde ele pregava? No deserto da Judéia, ao lado ocidental do Mar Morto. Ele não ia atrás de ouvintes, os ouvintes é que iam atrás dele. E eram muitos, milhares, todos os habitantes de Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinha do Jordão. Mateus 3, 5, lemos isso. Ele não espalhava outdoor, nem colocava faixas para anunciar as grandes concentrações evangelísticas. Não punha chamada nas emissoras de rádio e TV. Não publicava convite nos jornais, nem mandava distribuir volantes de casa em casa. Não afixava cartazes bem feitos em paredes e postes. Não contava com trio elétricos para percorrer toda a região, nem tocava trombeta para chamar a atenção dos seus ouvintes. Ele não contava com bandas, não anunciava shows, não convidava cantores famosos, não fazia propaganda de milagres, não anunciava curas, explosões de milagres, entre aspas. Não pregava sobre prosperidade, nem prometia noivos e noivas para os solteiros, como fazem muitos por aí. Ele não sabia fazer o chamado louvor aeróbico. Ele não usava vestes talares, vestia-se agressivamente, cobria o corpo com pelos de camelo e amarrava-o com um cinto de ouro, de couro. Ele não tinha papas na língua, não pregava mensagens adocicadas, como eu costumo fazer aqui no rádio, não rodeava, ia direto no assunto, não fazia nem levantava ofertas, exigia ações do tipo: façam coisas que mostrem que vocês de fato arrependeram dos pecados de vocês. Pregava o batismo de arrependimento de pecados, tanto recentes quanto remotos, de pecados tanto individuais como coletivos. Ele não era muito educado com seus ouvintes, chamava os ouvintes de raça de víboras, provocava neles o temor do Senhor, destruía-lhes as falsas esperanças e arrancava deles o manto que encobria suas grosserias. E ele clamava pela urgência, quando assim afirmava: o machado está posto para cortar as árvores pela raiz. Mateus 3,10. Estou lendo na Bíblia a linguagem de hoje. Não obstante a falta de promoção, não obstante o local impróprio e distante, não obstante o temperamento excêntrico do pregador, não obstante sua mensagem dura, as multidões saíam a João Batista para serem batizadas por ele. O homem começou a pregar no 15º ano de Tibério César, o imperador romano, quando Pilatos era o governador da Judéia. Ele era aquele que, por força da profecia e por força de circunstâncias, prepararia o caminho do Senhor e endireitaria as suas veredas. Ele mesmo não era a luz, mas veio para falar a respeito dela, que é a luz que alumia todo homem que vê ao mundo. E esta luz é Jesus, e não a luz de outro segmento. Não é possível entender tamanha popularidade
nem respeito que o povo tinha por ele como profeta de Deus. João Batista é o maior fenômeno na história da pregação do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho nada mais é senão boa notícia de Deus sobre Cristo para a humanidade. Nós temos que expor a mensagem do Evangelho, como faziam os apóstolos, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo. A comunicação do Evangelho deve ser decorrente da nossa experiência com Cristo. Quando nós alcançamos tão grande salvação. A postura de Pedro e João perante o Sinédrio. Ele disse uma coisa que eu deveria ter deixado como texto-chave da pregação aqui nessa noite. Atos 4:20. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Essa linguagem deve ser apropriada para nós nos nossos dias. Como podemos deixar de comunicar aos demais? Pelo anúncio e pelo testemunho, pela vida e pelo acolhimento em amor. Aquilo de que mais importante aconteceu conosco, que foi a nossa experiência com Cristo, da conversão, que é um ato de mudança de vida pecaminosa, a uma nova vida em Cristo. Todo o esforço de evangelização deve convergir para Cristo, para a sua pessoa, para a sua obra redentora no Calvário. Cristo é o conteúdo, a motivação e o modelo da evangelização. O Senhor Jesus Cristo deve ser enaltecido, exaltado e glorificado por meio daqueles que recebem a boa nova. A evangelização começa com a ação redentora de Deus. Deus é o primeiro evangelista. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho, Hebreus 1:1. No coração do Evangelho está Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, que veio habitar em meio à raça humana. E essa palavra constitui o conteúdo da evangelização. Meu tempo tem que ficar prudente aqui, porque é curto. Eu queria encerrar dizendo que é para nós muito honroso poder anunciar as boas novas, dizer ao mundo que Cristo é a única esperança para todo aquele que deseja receber o perdão dos seus pecados e, por conseguinte, a vida eterna e um lugar garantido nas paragens celestiais. E há lugar para ti lá no céu, porque disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas, e aquele que recebe a Cristo pela fé, seja quem quer que seja, não importa quem seja a pessoa, qualquer pecador pode perfeitamente ser atraído por Cristo, se o indivíduo reconhecer-se perdido, arrepender-se e crer nele. Ele tem a vida eterna e recebe automaticamente a cidadania celestial e o perdão dos seus pecados e torna-se plenamente absolvido da eterna condenação.